O peso do pecado e o grito por misericórdia. Davi não escreveu esses salmos como alguém perfeito. Ele escreveu como um homem quebrado, um rei que tinha poder sobre uma nação inteira, mas não conseguia dominar o próprio coração. Depois do pecado com Batseba, depois da culpa escondida, depois das noites silenciosas em que a consciência gritava mais alto que qualquer voz, ele finalmente caiu diante de Deus sem máscaras. E é por isso que suas palavras atravessam séculos. Porque todo ser humano conhece o peso de errar e carregar dentro de si uma guerra invisível. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse não é o grito de alguém forte. É o grito de alguém que percebeu que sozinho não consegue se limpar. Davi entendeu algo que muitos ainda não entenderam. O pior castigo não é perder bens, pessoas ou posição. O pior castigo é sentir a alma distante de Deus. É olhar para dentro de si e perceber que o pecado deixou marcas profundas. Por isso ele diz: meu pecado está sempre diante de mim. A culpa o perseguia. O vazio o consumia. O coração dele estava cansado de fingir. E talvez seja exatamente assim que você se sente. Por fora, continua sorrindo. Continua vivendo. Continua falando com as pessoas. Mas por dentro, existe um peso silencioso esmagando sua alma. Erros antigos, escolhas erradas, pensamentos que ninguém conhece, feridas escondidas. E quanto mais você tenta fugir disso, mais percebe que não consegue fugir de si mesmo. Mas o salmo não termina na culpa. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura corações sinceros. Davi descobriu que o verdadeiro arrependimento não nasce do medo da punição, mas da dor de ter se afastado daquele que o amava. Por isso ele pede: cria em mim um coração puro. Ele não pede apenas perdão, ele pede transformação. Porque quem encontra Deus de verdade não quer apenas escapar das consequências do pecado. Quer se tornar uma nova pessoa. Existem dores que ninguém consegue explicar. Feridas que não aparecem no corpo, mas destroem a alma lentamente. Nos Salmos, Davi revela esse lado humano que muitos escondem. Ele fala do cansaço, do medo, da perseguição, da angústia e do desespero. Em vários momentos parece que ele está à beira de desistir da própria vida. Suas lágrimas molham o travesseiro durante a noite. Seus olhos estão cansados de tanto chorar. Seu coração está esmagado pela tristeza. E talvez por isso tantas pessoas se identificam com suas palavras até hoje. Porque há dias em que a alma simplesmente perde as forças. Dias em que você tenta continuar, mas por dentro está desmoronando. Dias em que o medo do amanhã sufoca a esperança. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Você tenta ser forte, mas sente que está afundando aos poucos. E no meio disso tudo nasce uma pergunta dolorosa: Deus, onde tu estás? Davi também fez essa pergunta. Ele também sentiu o abandono. Também enfrentou noites escuras onde parecia que Deus estava distante demais para ouvi-lo. Mas mesmo ferido, ele continuava orando. Mesmo quebrado, ele levantava as mãos aos céus. Porque no fundo ele sabia: quando tudo falha, Deus continua sendo o único refúgio possível. Existe algo poderoso nisso. A fé verdadeira não é continuar acreditando apenas nos dias felizes. A fé verdadeira é continuar falando com Deus, mesmo quando o coração está em pedaços. É olhar para o céu sem forças e ainda dizer: eu confio em ti. E talvez essa seja a oração mais sincera que alguém pode fazer. Deus nunca rejeitou um coração quebrantado. Nunca ignorou lágrimas sinceras. O mundo pode não entender sua dor. As pessoas podem não perceber o que você enfrenta em silêncio. Mas Deus vê. Deus conhece as guerras que acontecem dentro de você. E mesmo quando você acha que acabou, Ele ainda é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. O perdão de Deus é maior que o seu passado. Uma das coisas mais lindas nesses salmos é perceber que, mesmo depois de tanta culpa, dor e sofrimento, Davi não terminou destruído. Ele foi restaurado, porque o perdão de Deus é maior do que qualquer passado. O pecado pode ferir profundamente a alma, mas a misericórdia de Deus consegue alcançar lugares onde ninguém mais consegue entrar. Davi entendeu que esconder o pecado só aumenta a dor.
Enquanto ele guardava tudo dentro de si, sua alma adoecia. O silêncio o consumia. Mas quando finalmente confessou diante de Deus, encontrou alívio. Não porque merecia, mas porque Deus é misericordioso. Isso muda tudo. Porque muitos acreditam que precisam se consertar primeiro, para depois buscar Deus. Mas a verdade é o contrário. Você busca Deus exatamente porque está quebrado. Talvez você carregue arrependimentos que ninguém conhece. Talvez existam lembranças que ainda machucam quando voltam à sua mente. Talvez você ache que foi longe demais, que errou demais, que decepcionou demais. Mas os salmos mostram que ainda existe esperança para quem volta para Deus com sinceridade. O Senhor não procura sacrifícios vazios, aparência religiosa ou palavras bonitas. Ele procura um coração humilde, um coração verdadeiro, um coração disposto a reconhecer que precisa dele. E quando isso acontece, Deus começa uma reconstrução silenciosa dentro da alma. Ele devolve a esperança perdida, cura feridas antigas, traz paz ao coração aflito, dá forças para continuar vivendo. Por isso Davi termina confiando, mesmo cercado de inimigos, mesmo cansado, mesmo ferido, porque ele aprendeu algo que todo ser humano precisa aprender. Quem coloca sua vida nas mãos de Deus pode atravessar o vale mais escuro sem ser destruído por ele. Talvez hoje sua alma esteja cansada. Talvez você esteja lutando guerras que ninguém vê. Mas Deus ainda escuta orações feitas entre lágrimas. Ainda restaura corações partidos. Ainda transforma culpa em perdão, tristeza em esperança e desespero em fé.